Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, está no ar o nosso painel aqui pela TV Erechim, estamos em nome da Sicredi. Traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui a visita de estrangeiros do Alto Uruguai aqui, dá para se dizer, né? E que não são exatamente residentes em Erechim, mas têm as suas ligações, afinal somos todos parte praticamente do chapéu do Rio Grande, aí dá para se dizer, do norte do estado, e nós vamos falar sobre um movimento muito interessante, não é um movimento curioso, é um movimento muito interessante e que começa cada vez mais, já nasceu razoavelmente encorpado, mas vai a cada vez se encorpando mais. Trata-se do movimento de reintegração do Norte Gaúcho. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo o particular amigo já de longa data, o senhor Leonir Bortolini, a quem eu agradeço por abrir um espaço, se deslocar de Campinas do Sul, vir até aqui e fazer os contatos com os colegas demais. Os demais, que eu me refiro, é o prefeito municipal de Marcelino Ramos, o senhor Vanei Mafissoni, que seja muito bem-vindo, e também o Christian Paulo Mioto Barbosa Paz, que é coordenador do movimento, né, de reintegração do Norte Gaúcho. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, sinto-se à vontade, o Leonir já conhece mais ou menos. E eu vou começar pelo seguinte, esse nome reintegração do Norte Gaúcho, Leonir, os senhores se sentem desintegrados do resto do estado? Bom dia, José, bom dia, Vanei, prefeito de Marcelino, que aqui está, bom dia, Christian, bom dia a você que nos assiste, quem sabe, boa noite a todos que nos assistem neste momento e neste bate-papo. Reintegração do Norte Gaúcho, já comentamos várias vezes em outras entrevistas que aqui estivemos, em outros programas que aqui estivemos, surgiu um certo dia quando eu estava internado com Covid no Caridade e pensava nisso. A gente falava de ponte, falava dessas coisas todas e tal. E surgiu a ideia, precisamos um nome, e quem nos inspirou a isso foi um amigo que fizemos e que faz parte da coordenação, chamado Gustavo Maisonet, aqui de Erechim. Ele disse, não, nós temos que encontrar um nome que realmente faça diferença. Pois nós fomos desintegrados, José, e você que nos assiste, nós fomos desintegrados, as regiões da produção e Alto Uruguai, quando do fechamento da barragem do Passo Fundo, que já fazem 52 anos. Portanto, precisamos reintegrar, parece que foi ontem. A barragem do Passo Fundo, já disse aqui, em outras oportunidades, ela foi construída uma ponte para integrar o Grande Erechim com as Missões e o Grande Sarandi. O anúncio da construção dessa obra, que custaria 684 mil cruzeiros, foi feito pelo então prefeito de Erechim, Ângelo Emílio Grando, em 16 de setembro de 1951. E está nos documentos, nos jornais antigos da Voz da Serra. Por isso, reintegração do Norte Gaúcho. Hoje nós conseguimos reunir 5 grandes regiões,
que serão beneficiadas com tudo isso. O que nos dividiu, então, foi a barragem do Rio Passo Fundo. As águas da barragem. Exatamente. Construída, a ponte foi submersa, a estrada que existia foi submersa, ninguém nos disse por quê, simplesmente ficamos, e nós ficamos durante 50 anos praticamente, pedindo uma ponte que ligaria Campinas do Sul e Ronda Alta. Até o dia que alguém disse, não, para aí, não é Campinas e Ronda Alta. Quanto povo tem de cá e quanto povo tem do lado de lá. Como é que o prefeito de Marcelino Ramos, um município também próspero aqui na divisa com Santa Catarina, que talvez não era nem nascido quando a ponte foi feita, como é que o senhor se sente hoje com a responsabilidade, enfim, o mundo anda para frente, de participar desse movimento todo? E com que esperanças de reintegrar? Bom, primeiramente a minha saudação ao nosso entrevistador aqui, José Ode, aos guerreiros aqui, Leonir Bortolini, que é um guerreiro que faz esse trabalho voluntário, ao Christian Barbosa, que aqui está também, e a todos aqueles outros que não estão aqui agora nessa entrevista, mas que também fazem parte desse movimento da reintegração do Norte Gaúcho. E a vocês todos que estão nos ouvindo aí através da TV Erechim. Essa oportunidade que a gente tem aqui hoje, de estar aqui, José, para colocar à população, eu diria, os pecados capitais do Alto Uruguai. Eu usaria essa palavra. Nós estamos numa situação que, por muito tempo, não conseguimos nos ligar o Alto Uruguai à região Nordeste, ou seja, a região que começa lá para o Maximiliano de Almeida e vai para lá para o lado de Sananduva. Nós não conseguimos nos ligar para a região que sai de Campinas e vai sair lá em Ronda Alta, Sarandi, a região de Três Palmeiras, a região da produção. Nós não conseguimos nos ligar até hoje, agora está ficando pronto, a nossa ligação que nos liga a Itá, aqui em Santa Catarina. Para quem lembra, ali onde tem, no final, no início da Avenida 7, bem na entrada aí de Erechim, lá nos anos 90, imagino eu, aqueles jipes da Eletrosul, toda a sede da barragem de Itá era para acontecer por aqui e precisava que se tivesse um asfalto daqui até Itá. Isso não aconteceu. Santa Catarina ganhou isso. Transferiu isso tudo lá para o lado de Concórdia e Chapecó. Hoje a gente vê Chapecó com vários voos diretos, diários de Chapecó, e a gente vê o nosso Erechim com a dificuldade de manter esse voo que tivemos agora há pouco aí, que era uma esperança, um voo com azul e que infelizmente nós não temos. Pelo que eu estou percebendo, porque a gente seguidamente fala sobre Passo Fundo, Chapecó e Erechim, numa comparação aí, o senhor está meio que interligando, digamos, esse nosso pé atrás, nós fomos nos atrasando, baixando a velocidade de crescimento, em função dessa, digamos assim, da transferência dos próprios da Eletrosul, do estado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina? Então você veja o seguinte, dentro desse raciocínio que eu vinha falando, Erechim tem uma ligação que nos liga Passo Fundo ao sul, nos liga Concórdia ao norte. Se formos nos ligar com a região nordeste, é estrada de chão. Se formos nos ligar com a região da produção, é estrada de chão. Para nos ligar a Chapecó, quanto tempo, quantas décadas demoraram para nós conseguir ligar a região aí a Chapecó? O quanto nós perdemos com isso? Hoje, Erechim está pujante, a região está pujante, mas eu tenho convicção que poderíamos estar muito mais se nós tivéssemos tido isso lá há 3, 4 ou 5 décadas antes. Esse desenvolvimento rodoviário, que é tão importante. Eu sou de Marcelino Ramos, estou prefeito em Marcelino, e sabe muito bem que o desenvolvimento, lá nos anos atrás, passava pela estrada de ferro. E depois deixou de passar pela estrada de ferro e começou a passar pelo rodoviário. Só que aí nós perdemos o tempo. O rodoviário não acompanhou aqui. Nós até hoje temos chão para ir para a região nordeste, como já falei, temos estrada de chão para ir para a região para produção. Demoramos décadas para conseguir essa ligação a Chapecó. Está agora saindo essa para Itá. Então, perdemos muito com o tempo.
Felizmente, esse mutirão aí, vamos chamar assim, da reintegração do Norte, está nos colocando de novo num cenário que o governo do Estado está nos enxergando. E vamos falar aqui, sem levar para lá do político A, B ou C, ou não interessa, temos hoje um governo do Estado que está olhando para o Alto Uruguai. Está resolvendo o problema, se não me engano, 11 municípios hoje. 11 municípios, eu sei porque sem uma ligação asfáltica sequer. Nossa. Isso é injusto. Esteve na semana passada aqui, retrasada, estiveram aqui os prefeitos de Barra do Rio Azul, que é o presidente da AMAL, o prefeito Marcelo Arruda, e o prefeito Gilberto de Aratiba. Isso. Né? Eles estiveram aqui e detalharam essas ligações aí que estão saindo. Então você veja, Odi, há quantos anos atrás que se viu falar que o Paraná não tinha mais uma cidade sem asfalto? Santa Catarina. E nós aqui no Alto Uruguai, de 32, se não me engano, 11, sem asfalto. Esse governo que está aqui agora está resolvendo parte dele. E tem a promessa, e creio até que isso vai acontecer, tenho confiança nisso, de que todos os nossos municípios aí terão asfalto. Isso é o mínimo do necessário. Isso aqui nós estamos falando, estamos no ano 2023, a tecnologia, tudo mudou, tudo está mudando e vai mudar muito mais ainda. Eu até um dia lá em Centenário, falei lá na cidade de Centenário, estava o prefeito Neninho, eu usei um exemplo. Lá em Porto Alegre, estão duplicando pontes, construindo uma ponte do lado da outra. Estão ampliando a pista do aeroporto, duplicando rodovia. E aqui, nós andando no chão, no barro e na poeira. Então não dá. Nós precisamos ter esse desenvolvimento aqui. Nós temos uma região de gente trabalhadora. Aqui, o que planta, nasce, cresce, desenvolve. É a avicultura, a suinocultura, toda a agropecuária, gado de leite, grãos, a indústria muito pujante aqui em Erechim, principalmente, né? E na nossa região, é uma região de gente trabalhadora, mas é uma região que precisa que o Estado, que os nossos deputados federais, nossos senadores, presidente da República, governo federal, governo estadual, olhem para a nossa região. Precisamos disso. Temos outros pecados capitais, né? Que há muitos tempos ficamos sem um deputado federal aqui na região. Isso talvez tenha sido um dos grandes problemas. Deputado estadual também, ficamos tempo aí sem. Então isso, com certeza, nos fez falta. Tá? E tenho a convicção que este movimento da reintegração do Norte Gaúcho está sendo bem ouvido pelo governador Eduardo Leite e sua equipe, com o vice-governador Gabriel e toda a equipe aí do governo do Estado do Rio Grande do Sul e também do governo federal, com os deputados, senadores, presidente, ministro, enfim, todos, para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento, fazer com que as pessoas façam investimentos aqui. Isso em todas as áreas, na área do comércio, da indústria, da agricultura e do turismo. Vou falar do turismo, né? Marcelino Ramos, Machadinho, Piratuba, 3 balneários grandes de águas termais aí que não conseguem um ligar com o outro porque falta uma estrada. Né? Eu vou pedir que o Christian espere um pouquinho só ainda, deixa eu ver. Eu sei que vocês têm uma luta ali, se eu não me engano, é 419, é isso? Não, a 126. Não, a 126 é com Maximiliano. Mas isso. tem uma de Marcelino com a BR. Com a BR-153, que é a 491. 491, então eu inverti os nomes. Essa estrada, como o Bortolini começou falando aqui, de 50 anos atrás, né, Bortolini? Eu era criança hoje, quando meu pai me disse, vamos comigo lá que vão começar as obras do asfaltamento que vai ligar Marcelino na BR. O governador na época era o Simval Guazelli. E o ministro dos Transportes era aqui de Erechim. Sim. E começaram as obras. Lá o Estado investiu muito dinheiro. E isso eu levei ao governador Eduardo Leite, o qual se impressionou muito, porque as obras começaram lá antes do nosso governador Eduardo Leite ter nascido, para ter uma ideia. Foi mais fácil. Foi mais fácil, digamos, pensando assim, o que seria mais difícil ou mais fácil? Foi mais fácil acabar com o estreito do Rio Uruguai do que fazer a estrada. Fazer 2 km, 3 km. Então, lhe colocando hoje lá, essa obra hoje, ela é uma obra que foram feitas obras de arte muito caras, que custou muito ao Estado. Temos 2 pontes lá, parecida com as pontes que está saindo em Campinas. Então, se você só somar 2 pontes, nós vamos falar em 40 milhões, que estão lá prontas, pontes largas,
2 pistas, nós temos um viaduto de trem, custa pouco, custa mais 5, cortes de rocha, aterro, vários enrocamentos, porque o lago atravessa essa rodovia em vários pontos, porque é uma rodovia, vamos chamar assim, litorânea do lago da hidrelétrica. Dá para passar de carro hoje em dia, claro, sobre a ponte rodo-ferroviária? Dá para passar. Precariamente, mas dá. Porque tinha épocas que... Então, lhe falando hoje, que aos nossos telespectadores aqui, que o Estado investiu muito dinheiro naquela obra. Ele fez as pontes, viaduto de trem, corte de rocha, aterro, enrocamento nas passagens onde passa o lago que atravessa a rodovia. 5 quilômetros de asfalto estão prontos, faltando somente o restante. Nós fizemos um termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, reabrimos toda a estrada, hoje ela conta com 12 metros de largura, toda ela desde a rodovia da BR até Marcelino, feito com recurso do município. Fizemos outro termo de cooperação com o governo do estado, onde o município bancou e fez o projeto, o projeto de asfaltamento da rodovia, topografia e projeto, doamos isso ao estado e estamos esperando agora aí e temos a convicção que este governo aí conseguirá concluir essa obra, que é uma obra que eu era criança quando vi ela começar. E espero que... Meu pai não conseguiu ver ela terminar, infelizmente, mas espero que eu consiga ver ela ficar pronta. Muito bem. Christian Paulo, teve uma reunião agora, recentemente, né? Foi em Sarandi, né? É isso? Né? Do movimento de reintegração do Norte Gaúcho. Eu tenho a pauta aqui, é uma pauta um tanto quanto extensa, né? Mas tem várias questões ligadas à água, pontes e... Eu gostaria que o senhor desse uma panorâmica assim, depois a gente pode aprofundar até. Perfeito, boa noite, José, Leonir, Vaneia, todos os telespectadores. Por que da reintegração fazer o primeiro Fórum do Norte Gaúcho, né? A primeira pergunta que a gente ouvia sobre as estiagens, para enfrentamento às estiagens. A reintegração hoje tem o apoio oficial dos 3 senadores da República, tem apoio de 23 deputados federais e 16 deputados estaduais. A reintegração se tornou algo além, né, do Alto Uruguai, se tornou algo que abrange hoje quase mais de 10 associações de municípios do norte do Rio Grande do Sul. Associações de municípios. Isso, e a gente tem recebido muito através das redes sociais perguntas, indagações de agricultores, eu sou agricultor também, sobre o que a reintegração poderia fazer de fato, mas não no sentido posterior à seca, no sentido anterior, prevendo um sistema, uma série de normativas que ajudasse a prevenir os efeitos da seca. Por isso que a gente optou pela criação do primeiro Fórum do Norte Gaúcho lá em Sarandi, que foi discutido desde as outorgas, a questão das nascentes, da proteção ambiental, haver uma certa flexibilidade no sentido da captação das águas para a irrigação, para todos os mecanismos, até uma questão tributária, que a gente também está discutindo todos esses mecanismos. Então é uma discussão muito mais profunda, uma discussão que vai além só do sentido político, de A, B ou C, ou de uma questão ambiental específica, e sim um todo. A gente discutiu desde a liberação ambiental, a criação de um protocolo ambiental, que favorecesse, né, os sistemas de irrigação, de captação de água, até através das barragens que hoje a gente tem na nossa região, até uma questão tributária, por exemplo, a isenção de alguns tributos na linha dos insumos para a irrigação. O evento foi um sucesso, contou com a presença de quase 1000 pessoas lá no CTG. O prefeito Nilton de Bastiani foi um parceiro incrível, disponibilizou uma estrutura maravilhosa, e desse evento foi criada a Carta do Norte Gaúcho ao Fórum de Estiagens, que a gente vai entregar provavelmente para o governador ou vice-governador numa data posterior, numa audiência em Porto Alegre. Em termos práticos, como é que seria feito isso aí, essa captação de água? Não, ali é fácil. Eu, como jornalista, fiz coberturas de... Vou pegar um exemplo aqui. O caminhão encostava na barragem de Itá, da antiga ali, no lago ali, retirava a água e ia levar lá para os agricultores e tal, e assim ia, porque não tinha outra água, né? Como é que seria feita essa captação aí? Hoje, no sentido que a gente fala captação de barragem, é aqueles agricultores próximos das barragens, a gente tem 3, 4 barragens na nossa região,
que poderão aproveitar uma certa porcentagem da água. A gente sabe e respeita que a barragem hoje, por exemplo, a do Passo Fundo é privada, pertence a uma empresa que tem uma captação de energia, uma produção ali, ela pagou por isso, mas a gente entende que poderia ser liberado uma certa porcentagem daquele volume de água da barragem para que alguns agricultores construíssem alguns canais e aproveitassem daquela água que está ali para ajudar nessa questão da irrigação. É nesse sentido. E o outro sentido ambiental é a proteção de nascentes. A gente acredita que o Ministério do Meio Ambiente está certo, tem que fazer uma proteção das nascentes, tem que ter um sistema todo, né, voltado para essa área, e a gente quer poder captar essa água das nascentes e também captar um pouco da água dos leitos dos rios. Conseguir desviar hoje 10, 15, 20% de um leito de um rio para uma barragem que seria dos agricultores pessoais, né, cada um com a sua barragem, para poder ter essa disponibilidade de água. Leonir, esse não é um projeto grande demais, digamos assim, grandioso demais, demais nunca é, mas assim, como as coisas, como é que eu vou dizer, leva tempo para acontecer algumas coisas, né? Me lembra a tartaruga, assim, a coisa vai, não vai, vai, né? Eu me lembro quando fui fazer uma reportagem sobre a Ponte do Barracão, né, que foi interrompida, estava parado. Eu vi com os próprios olhos lá, embaixo lá, máquinas, equipamentos, assim, máquinas que devem custar muito caro, entende? Abandonadas lá, né, com árvorezinhas crescidas por entre as peças ali e tal. Aí uma empresa, não sei de que estado, foi lá e deixou e abandonou. Mais tarde viria a ser concluído e tal, isso é uma outra história. Mas só para, digamos, não é um projeto grandioso demais, envolve o governo do Estado, envolve o governo da União. Até que ponto realmente isso é viável? Ou José, digamos assim, alguém tem que começar? José, eu acho que é tudo isso. E quem nos conhece, o Vanei acompanha, porque nós assessoramos ele lá na prefeitura, né? O Christian está aí, nós temos um time de 40 e poucos coordenadores na reintegração. Dentre eles, o nosso presidente do Sicredi, que queremos agradecer, né, já que o programa é patrocinado pelo Sicredi, agradecer porque muitas das nossas viagens o Sicredi nos patrocinou. O Sicredi daqui, o Sicredi de Sarandi. É grande demais? Não, não é grande demais. E assim, os desafios são para aqueles que se dispõem a avançar em cima deles. Lembro aqui, tem um grande amigo e tantos outros, mas enfim, lembro aqui, um certo dia, o deputado Paparico, eu conversava com ele sobre assuntos pessoais, e eu disse, pai, eu reclamando da minha vida, assim por diante, né? E ele me disse, Ortolini, Deus dá para cada um a cruz que cada um tem a capacidade de carregar. Nós nos despimos do nosso orgulho e saímos para essa empreitada, e só vamos retornar quando ela estiver concluída. Aqueles que nos conhecem, aqueles que nos acompanham, aqueles que vêm, né? Assim, nós não deixamos ninguém sossegado enquanto tudo isso não vai acontecer. Esses desafios são desafios enormes, sim, muito grandes, né? Falar de irrigação, falar de como se faz, como se enfrenta estiagem. Agora, se nós não fizermos isso, o que nós queremos? No mínimo, nós queremos que daqui a 10 anos, acontecendo estiagem, a gente tenha no mínimo 30% das nossas lavouras, das nossas safras garantidas. Que não se perca tudo. Veja só, algo que estávamos conversando esses dias e discutindo lá no fórum. O Brasil indenizou no ano que passou, entre seguro agrícola, subsídios para quem não tinha seguro agrícola, no Rio Grande do Sul, indenizou em 5,9 bilhões de reais. A União disponibilizou de recursos para isso. Veja só, isso daria irrigação, sabe para quanto? Para 500 mil hectares. Bastante coisa. É muita coisa. Então, assim, o que nós precisamos é fazer com que se comece a alguma coisa
a acontecer realmente. Então, assim, não é nada grande. Quando a reintegração estava nascendo, estava lá como embrião, nós íamos atrás, estávamos eu, meu filho que perdi, e o Dimas Grossi, que também faleceu, nós íamos atrás do projeto da ponte entre Campinas e Ronda Alta. Nós queríamos o projeto, porque toda vez que se falava da ponte, precisava o projeto. Nós saímos para ir atrás do projeto, a obra está sendo executada. E nós não paramos. Quando nós dissemos assim, nós precisamos reintegrar as regiões, veja só, a bancada gaúcha destinou para uma obra de Campinas a Ronda Alta, na 211, uma estrada estadual, uma emenda de R$9.550.000. A bancada federal gaúcha destinou neste ano para a obra de Cruzaltense a Entre Rios R$7.050.000 e indicou mais 10 milhões para continuar com a obra. Então, assim, na ponta nós conseguimos 15 milhões e o Estado veio e disse assim, opa, nós temos que ajudar, o Estado vai dar mais 8 milhões para que a obra aconteça. Mas se nós não tivéssemos ido atrás, né, Vanei, Christian e José, se nós não tivéssemos ido atrás do projeto, isso não teria acontecido. Isso aqui é grande? É grande, sim, mas vai acontecer, pois nós estamos assim despidos, e uma palavra que a gente usa, nós estamos aqui num apostolado, ninguém precisa estar aí pensando, mas afinal de contas, você inclusive me pediu uma outra vez, mas vem cá, você é candidato a alguma coisa? Não sou candidato a nada, não quero ser candidato, não preciso ser candidato. Lhe pergunto, a política não pode, ou não tem atrapalhado até agora? Veja só, muito pelo contrário. Não atrapalha, sabe por quê? Porque nós temos o apoio de todos os deputados, das bancadas que têm deputados, os partidos que têm deputados nas bancadas estadual e federal, eles nos apoiam. Então nós não temos ninguém contra. Nós não queremos saber, no nosso grupo, nos nossos grupos que temos, quando alguém vai lá e fala alguma coisa de política, seja de direita ou de esquerda, nós simplesmente vamos lá e excluímos o comentário. Aqui se fala de reintegração, aqui se fala de avançar, aqui se fala de fazer diferente, aqui se fala de futuro. Ou nós nos dispomos a ir além da montanha, ou nós não vamos deixar legado para a sociedade. Nessa... Sim. Veja só, as nossas obras, nós temos o grande corredor de integração que sai de Misiones, passa por Santa Rosa, Palmeiras das Missões, Sarandi, passa pelo Natalino, o Natalino que foi assim, a célula dos grandes movimentos sociais, do Natalino ao Sarandi é uma estrada de chão. Passa por Natalino, passa pela ponte, vem aqui e vai a São Paulo, diminuindo 75 quilômetros o trajeto. A outra é um corredor de turismo que sai do Salto do Iacumã, passa por Iraí, Frederico, Ametista do Sul, passa por Trindade do Sul, que tem um grande frigorífico da JBS, que vem buscar frangos na região de Campinas, Jacutinga, Ponte Preta, assim por diante, vai passar por Entre Rios do Sul, Campinas, vem embora e vai terminar passando por Marcelino, pela 491, passando por Marcelino, pela 126, que vai a Maximiliano, Piratuba, Machadinho e assim por diante. Veja só, são grandes corredores de integração. Tá? Tem um outro trechinho de estrada que vem lá de Seberi, aquela região da 386, passa por Seberi, vem vindo ali por Constantina, vem a Engenho Velho, de Engenho Velho liga na 324, que vem a Ronda Alta e vai fazer. Quer dizer, são corredores onde você não vai ligar, tu tem que ligar a minha cidade. Não, nós precisamos ligar regiões. E há muitos locais que precisam ser feitos. A defesa que o Delfim faz, ali de Marcelino, da RS 491, está no nosso pleito que vamos levar ao governo do Estado e ao governo federal. A 126 vamos levar à bancada federal. O trecho de Sarandi a Natalino vamos levar à bancada federal. O trecho, enfim, são todas essas coisas. E se vamos levar é mais ou menos para quanto? Assim que nós conseguirmos as audiências que são previstas. Estamos tentando uma audiência com o governo do Estado, onde, quem sabe, veja só, nós andamos com o nosso dinheiro.
né? De repente, assim, nós temos o apoio, o Sicredi nos ajudou, a Cotesal nos ajudou, mas o dinheiro acabou. Tá? Então, nós precisamos viajar. Como é que nós vamos sair daqui para ir a Brasília? Para ir lá conversar com o ministro, assim por diante. Já fomos a semana, para fazer esse fórum de Sarandi, estiveram o Christian uma semana em Brasília, e outro nosso guerreiro, que é lá de Seberi, ficou 15 dias em Brasília, nós custeando eles, para que ficasse lá, e muito foi dinheiro dele. Nós dizemos assim, nós damos tanto para vocês, o resto vocês se virem por lá. Tá? Fazendo o convite para cada um dos deputados, fazendo o convite para cada um dos ministros, que tem ligação com isso. Depois nós fomos a Porto Alegre, o Christian ficamos mais 2 dias lá, fomos a Porto Alegre conversar, convidar governador, vice-governador, secretários de Estado, deputado, todos os deputados estaduais, enfim, essas coisas. E o que nós queremos agora? Tentarmos uma audiência com o governo do Estado no Palácio Piratini, onde possam estar presentes os prefeitos que queiram nos acompanhar, os deputados estaduais, os deputados federais, ministros de Estado, se puderem estar aí, governador, vice-governador, secretário de Estado, quer dizer, é fazer um grande encontro no Palácio e dizer assim, é isso aqui que nós precisamos. E não é para nós, não é para o Bortolini, não é para o Christian. O Christian é um agricultor, né, é um advogado que está em casa ajudando os pais, cuidando de gado leiteiro, ele largou o gado leiteiro cedinho para ir para os encontros que tem que ser feitos. A semana passada, na semana do fórum, nós estávamos em Sarandi, ele disse, eu posso ficar lá só até às 3 horas, porque depois eu tenho que voltar para casa cuidar das minhas vaquinhas. Tá? Isso é um apostolado. É por isso que a coisa vai, por isso que a coisa anda. E não é grande. Tudo que é grande dá mais vontade de trabalhar. Nessa empreitada toda existe alguns empecilhos de ordem jurídica, ou coisa assim? Não, até agora a gente não tem enfrentado nenhum empecilho, a gente tem enfrentado o maior empecilho que é do país e é do Estado, que é a burocracia. Né? A gente enfrenta a burocracia nessas obras, aí cabe aos municípios executar as obras, a gente faz o convênio diretamente com os municípios e repassa os valores, né? Nada cai na conta da reintegração, a reintegração tem vínculo nenhum, a reintegração conquista, pleiteia os recursos e repassa diretamente para os municípios. Os municípios têm enfrentado uma certa dificuldade, que é uma burocracia do Estado, da União, com as licenças, com as questões das obras, o que é normal no nosso país. Agora, juridicamente, a reintegração não tem enfrentado nenhum... Esses pleitos são redigidos, encaminhados por quem? Pela reintegração. A reintegração fez o primeiro pleito através da ponte, que o senhor Leonir conseguiu junto ao Perron de 9 milhões de uma emenda individual, que foi repassada diretamente ao município de Campinas do Sul. Não passa nada direto à reintegração. Essa ponte teve um valor orçado maior, foi a quase 15 milhões de reais. Foi conseguido mais 6 milhões junto ao senador Luiz Carlos Reis no Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse valor foi passado diretamente para o município. O município a gente teve lá em 2021 com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite nos deu a palavra, iniciem a ponte, se faltar recurso o governo do estado vai completar, porque essa é uma ponte numa rodovia estadual, seria a obra de responsabilidade do governo do estado. É uma ponte que hoje teve orçado 23 milhões, quase 16 milhões foram captados pela reintegração do Norte Gaúcho e repassado ao município. O governo do estado entendeu que 1/3 caberia a ele foi e colocou 1/3 final e a obra está garantida. Agora a 211 é o mesmo sentido. A reintegração fez uma inscrição na emenda de bancada gaúcha federal lá em Brasília, defendeu o pleito junto à bancada, foi apresentado, a gente foi a Brasília, apresentou um projeto de desenvolvimento econômico para toda a bancada gaúcha. A gente não vai lá para o deputado e diz, a gente quer ligar A a B. Não, a gente quer ligar a rodovia tal, porque passa tal número de tráfego, passa tal produção econômica na região, vai desenvolver de tal forma a região. O deputado vê a viabilidade econômica nesse projeto e diz, estou junto, faz a votação e faz a indicação dos valores. A 211 recebeu 9 milhões e meio de 7 partidos diferentes. A gente recebeu aqui, do deputado Covatti, do deputado Alceu Moreira, Pompeu de Matos, Marcon, Lisiane Bayer, Marcel Van Ratten, Biolk, Lucas Redecker e Daniel Streziak, na 211. Esse ano a gente foi de novo, em 2022, ano passado, e pleiteou agora os recursos para a RS 483, que liga Cruz Altense, Entre Rios do Sul e Três Palmeiras. A bancada, de forma quase que 100%,
A gente foi o terceiro pleito mais votado no estado, a gente só perdeu para dois pleitos que são de vínculos estaduais, que são máquinas para o estado inteiro, e as APAES. Então, para municípios, a gente teve o pleito mais votado no estado inteiro, com 19 votos dos deputados federais, porque a gente apresentou o projeto de viabilidade e eles destinaram 7 milhões via emenda dos deputados da bancada e mais 10 milhões no Ministério da Integração Nacional. Então, são 17 milhões que foram repassados agora para o município de Cruzaltense, para o prefeito Juarez Sandro, que assumiu a responsabilidade de executar essa obra agora. Então, a reintegração trabalha dessa forma. A gente tem mais de 7 partidos, tem uma série de deputados, a gente apresenta o pleito em Brasília, vai lá, faz um projeto de desenvolvimento econômico, diz para eles, não é de A a B, tem um sentido aqui, passa uma produção, vai atingir um número X de pessoas, vai haver uma rentabilidade econômica para a região. E aí os deputados entendem que vale a pena aportar os recursos nessa obra. Como é que repercute dentro das associações de municípios? Elas são efetivas parceiras ou elas também têm os seus, digamos assim, vamos dizer que é um jogo de interesses aí. Olha, fomos nós que conseguimos, não fomos nós que conseguimos. Elas estão integradas nessa reintegração? Com certeza. Quero te dizer que, quanto à AMAL aqui, a nossa associação aqui do Alto Uruguai, presidida agora pelo prefeito Marcelo Arruda, e todos os prefeitos aí também, os 32 prefeitos do Alto Uruguai, vejo que também as outras regiões, ZOP e a outra região Nordeste lá também, existem sim os pleitos dos municípios com essas ligações asfálticas que eu falei antes aqui, aqueles municípios que não têm ainda o asfalto. Esses asfaltos que nós estamos falando, que agora há pouco o Christian falou, a 211, a 483, eles deixam de ser uma ligação de um município, de regiões. Então ela acaba tendo o interesse de todos, o interesse de todas as associações dos municípios e de todos os municípios, né? Porque tu veja, a 211 e a 483 vão ligar o nosso Alto Uruguai à região da produção, em duas situações ainda, uma mais ao norte e outra mais ao sul. Quando se fala aqui para o lado da região Nordeste, as ligações aqui também, que a gente está pleiteando a 126, não é para ligar Marcelino Ramos a Maximiliano de Almeida, é para ligar os 32 municípios aqui do Alto Uruguai aos 20 e tantos lá da região do Nordeste, né? Então... AMUNOR. Da AMUNOR, justamente. Então, todos os prefeitos da AMUNOR, prefeitos daqui da AMAL, têm a convergência de que isso é bom. E quando falaste antes, eu estava ouvindo aqui, quando falaste da irrigação, dos pensamentos grandes, né? Do pensar grande, né? Aí eu comecei a somar valores aqui, 9 da ponte, mais 6, que virou 23, mais 9,5 da 211, mais 7, mais 10 da 483, nós estamos falando de 50 milhões de reais. Um número redondo aí, que foi conseguido e foi conquistado, por muitas mãos. Pela organização da reintegração, pela participação dos deputados, senadores, governador, vice-governador e de todos mais. Então, estamos falando de 50 milhões para ligar essa região. E vamos ter que falar dessa outra ligação, que é muito importante, que é o que a gente já tem tratado com a reintegração. Inclusive, o próximo encontro aí já vai ser lá em Marcelino, que depois o Bortolino vai falar, né? Nós queremos sediar isso lá para justamente mostrar aquela ligação para cá. E eu, querendo te colocar aqui também, essa semana falando com o vice-governador, o Gabriel Souza, ele relembrou de um fato que falei lá em Machadinho um dia. A gente tem que investir muito em educação, a gente tem que investir mais ainda em saúde e depois a gente tem que investir em infraestrutura. Primeiro educação, primeiro saúde e educação, depois a infraestrutura. Só que asfalto é educação, asfalto é saúde. Porque eu estava construindo um hotel em Machadinho e uma pessoa teve um acidente de trabalho lá e foi grande, não foi pouca coisa. Precisamos botar numa ambulância e levar para o hospital de referência. Qual que é o hospital de referência? Santa Terezinha, aqui de Erechim. E aí você pega, você está quebrado, você caiu de um andaime, você se machucou, você já está mal. E aí te coloca deitado dentro de uma ambulância
e te bota naquela buraqueira de 30 km direto de pro chão, São Vicente de Paulo. entendeu? Pô, aí te quebra. Só que foi conseguido a vaga aqui para poder trazer ele para melhorar as fraturas, resolver as fraturas dele. Então, você já está mal e daí você vai andar numa ambulância em estrada de chão, é para te derreter do resto mesmo. Então, asfalto, Bortolini, a todos os ouvintes aqui da TV Erechim, a nós todos que estamos aqui hoje e ao Christian, asfalto é saúde, asfalto é educação. Precisamos trazer os alunos para estudar aqui em Erechim, nas universidades. Precisa ter asfalto para trazer os alunos, senão é muito difícil de trazer. Eu sei de muitos casos de diversas ordens que o pessoal tem se deslocado para Passo Fundo. Justamente. Eu vou lhe dar um exemplo prático. A região Nordeste, Maximiliano, Machadinho, aquela região, os alunos, em vez de vir para cá, estão indo para Joaçaba. E aí a URI precisando de aluno aqui, as nossas universidades aqui de Erechim, querendo ter mais aluno, e eles vão para Joaçaba estudar. Porque já para lá tem asfalto e para cá tem chão, estrada de chão. Então nós precisamos desse asfalto, porque esse asfalto é educação, é investir na educação, é melhorar o desenvolvimento. As pessoas deixam de vir comprar um carro aqui em Erechim e vão comprar em Capinzal. E aí o imposto vai para Santa Catarina, o recurso vai para aquela concessionária lá de Santa Catarina, quando deveria vir aqui para a nossa região do Alto Uruguai. E aí a gente perde com isso. Então eu volto a dizer, asfalto é saúde, asfalto é educação, porque ela cuida de uma vida que pode estar precisando chegar rápido a um hospital de referência, que é o nosso caso Santa Terezinha, que, diga-se de passagem, faz um belo trabalho aqui para toda a nossa região do Alto Uruguai e de outras regiões que vêm para cá também. O Santa Terezinha, o nosso hospital aqui é uma referência, né? Não só para o Alto Uruguai, para as outras regiões aí também. E é a educação que precisamos trazer esses alunos para cá para poder viabilizar isso e eles poderem ficar lá, que nem você falou, Christian, que nem o Bortolini falou, tirando o leite da vaca, desenvolvendo o nosso interior também. Porque senão do jeito que vai, ou do jeito que ia, que agora eu vim mudar, vamos todo mundo lá para Porto Alegre, congestionar as ruas das capitais, o que não é o nosso interesse é desenvolver o nosso Alto Uruguai, a nossa região. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje, já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, recebendo com muito prazer hoje o senhor Leonir Bortolini, que é o presidente do Movimento de Reintegração do Norte Gaúcho, o Vanei Mafessoni, o senhor, né, que é o prefeito municipal do município de Marcelino Ramos, e também o doutor, que é advogado, não citei antes, desculpe, Christian Paulo Mioto Barbosa Paz, que é coordenador da Reintegração do Norte Gaúcho, e que, como foi dito aqui, engloba aí quase meia centena de pessoas, o que não é pouco,
né, para um projeto bastante grande. Para quem está naquela região hoje em dia ali de Frederico, de Sarandi e tal, para vir para cá, que volta ele tem que fazer, já que o carro não nada e a ponte ainda não está pronta? Ou passa pela balsa. Tem ainda a balsa lá? Tem a balsa. Aí é caríssima, meu Deus do céu. Para passar de automóvel é R$34. Tá? Então a balsa. Ou vem pela estrada de chão por Entre Rios do Sul, ou dá volta para o Passo Fundo, que dá mais de 100 quilômetros de distância, né, se encurtar esse caminho. Isso vale para, digamos, para vários municípios de lá. Mas e para cá. Pega da região do Sarandi para baixo, todo o Sarandi para baixo, até Frederico, que tem 40 e poucos municípios, todos eles, ou eles fazem esse caminho por dentro, se sujeitam, né, a 30, 40 quilômetros de estrada de chão, ou eles dão a volta por Passo Fundo. Uhum. É realmente assim, é desumano, né, prefeito Christian e José? E você que nos ouve, é desumano. Quer dizer, então, me parece que o grande feito da reintegração do Norte Gaúcho, a grande alçada, e não é coisa nossa, é coisa que, por conversar, por nos dedicarmos, por conversar com pessoas, por visitar outros, é que o grande feito é que nós conseguimos ver de que uma estrada não liga somente o Joãozinho. Tá? Que precisamos, antes de tudo, fazer ligações e corredores. Quando se falava, eu falava com o Christian, eu pedia para ele, vem cá, você ouviu falar do corredor do Mercosul? Sim, onde é que é o corredor do Mercosul? São todas as estradas que nos levam ao Mercosul. Aqui, qual é o corredor que vai ligar essas grandes regiões? São várias estradas que formam corredores para nos ligar um ao outro. E é isso que nós queremos. Então, assim, a reintegração eu acho que despertou no povo, né? E assim, eu dizia lá em Sarandi, no fórum, né? Ninguém precisa ter ciúme ou ter medo que nós vamos fazer sombra ou vamos querer ser sombra para alguém. Nós queremos que aconteçam as coisas. Tá? É este apostolado que nós estamos deixando para a posteridade. Como é que a imprensa tem repercutido isso junto ao movimento? Eu estou falando da imprensa da capital ou da imprensa regional mesmo. Nós usamos muito as redes sociais, mas temos também muito apoio da imprensa regional, os jornais, quando a gente chega nas rádios locais, Erechim, Sarandi, Campinas, Entre Rios do Sul, enfim, onde a gente chega, o pessoal diz, tem o pessoal da reintegração, vamos fazer uma entrevista, vamos, né? Então, assim, e divulgo. Assim, nós temos os contatos, como temos da TV Erechim, né, nós temos os contatos, mandamos. Quer dizer, a RBS também fez reportagem de tudo isso, da ponte, dos lançamentos da ponte, do encontro que fizemos em Cruz Altense. Então, assim, todo mundo nos apoia. Tá? O que nós precisamos é que todos estejamos juntos. Né? E eu dizia ao prefeito, digo seguido, e todos os que nos ouvem, quando todos nós, vereadores, secretários municipais, prefeitos, lideranças, comunidade, empresa, se tiver consciência da grandeza do que a gente pede em cada um dos nossos eventos, assim como vamos fazer o próximo fórum em Marcelino Ramos, sentirem a grandeza. Senhores, já imaginaram, você que nos ouve, você que nos vê, já imaginou se nós conseguíssemos fazer um encontro da reintegração, que não é nossa, que é de todos nós, e colocarmos 200 prefeitos, 500 vereadores, 400 secretários municipais, não tremem os porões dos palácios? Isto é que nós precisamos fazer, mostrar que nós estamos unidos e que nós precisamos, e que não é a estrada do Vanei, que não é a estrada de Campinas, que não é a estrada de Constantina, é a estrada de todos. Aí a coisa acontece. A repercussão seria, evidentemente, do ponto de vista econômico, né? Mas também dentro do econômico tem o turismo, tem a saúde, tem o social, a iniciativa privada tudo. Como um todo. Isso. Né? Enfim, tem a segurança, tem a economia, né? Ao invés de girar para chegar não sei aonde, tu vai reto. Sim.
né? Qual seria, no entender de vocês, o maior ganho de tudo isso aí? Para a região como um todo? O desenvolvimento econômico, né? Não tenha dúvida. Nós precisamos desse desenvolvimento econômico. Vamos jogar daqui a 30 anos, digamos, nós teremos uma outra realidade. Aí, daqui a pouco vai voltar o que eu falei no início aqui. Vai viabilizar o nosso aeroporto de Erechim. Vai viabilizar tantas outras coisas que hoje não são viáveis, porque os nossos municípios do Alto Uruguai todo, eles precisam também se desenvolverem. Não é só Erechim que tem que desenvolver. Sim. Todos os nossos municípios têm que se desenvolverem em suas diversas atividades, que cada um tem a sua vocação. Tem município que tem mais vocação para suinocultura, avicultura, tem município que tem mais vocação para o turismo, tem município que tem mais vocação para o grão, né? Vamos falar a região de Campinas aí, terras planas, aí é o grão, aí vamos falar outra região aí que daqui a pouco é suínos e aves, outra região que é turismo, como é Marcelino Ramos. Então o grande ganho é o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento é dinheiro no bolso teu, dinheiro no bolso de todos. E isso vai causar melhora para todos. Para que quando tu precise ocupar de um posto de saúde, ou quando tu precise ocupar de um hospital, a prefeitura, enfim, tem a condição de te dar aquele tratamento de saúde que você merece e que você precisa, né? Quando você precisa de educação para o teu filho, para a tua família, também que tu tenha essa condição. Isso tudo passa pelo desenvolvimento. Mais aviário, mais agricultura, mais turismo, mais indústria, mais comércio e mais tudo. Né? Eu ouvi você falando aí antes a questão das distâncias, né? Então vamos pegar um ônibus de turismo agora de Erechim e vamos a Machadinho. Com um ônibus, vamos levar um pessoal de Erechim a Machadinho. Erechim a Machadinho é 80 quilômetros, é pertinho, mas nós vamos ter que sair daqui, indo a Getúlio, lá pegar o trevo lá e ir lá em Tapejara, sair lá em Ibiaçá, sair lá em Sananduva, vinha São João da Ortiga, vinha Maximiliano, por aí a Machadinho. 300 quilômetros, 200 e tantos quilômetros, para poder vir ali, que é do outro lado. Para ir lá em Sarandi, trazer água mineral de lá, ou vice-versa, levar uma cadeira produzida aqui em Erechim, né? Um ônibus produzido aqui em Erechim. Tu vai pegar um ônibus produzido, nós temos indústria de ônibus em Erechim. Vamos levar um ônibus daqui da indústria de ônibus, ou uma cadeira, ou tantas outras coisas que são produzidas aqui, um caminhão de bombeiro, né? E vamos levar ele para Sarandi. Sarandi está ali, ó. É só passar Campinas e logo está ali, né? Ou uma indústria de papel que tem em Paulo Bento, por exemplo. Ele tem que voltar de Paulo Bento, vir a Erechim, e a Getúlio, e a Passo Fundo, e a Carazinho, para depois ir a Sarandi. Aí tu vai querer que desenvolve como? É difícil. Considerando o papel, difícil. Talvez não dê tempo. É difícil, né? Então eu tenho muita convicção de que esta força da reintegração, tá, buscando o apoio dos deputados, o apoio político, porque a coisa está lá em Brasília, a coisa está lá em Porto Alegre, o recurso para que isso aconteça. Sem dúvida. Precisamos demover esses deputados, senadores, governo estadual, governo federal, as forças políticas, para que vejam que essa região, você colocando o recurso, você vai ter o retorno. Eu tenho 3 minutos, o senhor usa 1 minuto, por gentileza, posso dar 1 minuto para cada um. Uma alegria estar aqui hoje, convidado aqui pela TV Erechim, agradecer aí ao José Ode, a presença aqui do Christian Barbosa, do nosso timoneiro aqui, o Bortolini, né? E a todos vocês que estão nos ouvindo aí pela TV Erechim. Vamos juntos aí desenvolver o nosso Erechim aqui, o nosso Alto Uruguai, as nossas regiões vizinhas aqui, para nós termos uma melhor qualidade de vida para a nossa gente, para a nossa geração e para as futuras gerações, para que a gente tenha muito desenvolvimento. Muito obrigado. Doutor Christian. Agradeço pelo espaço da TV Erechim e aos meus amigos. Acho que a gente pode deixar um desafio no ar. O desafio é Erechim começar a capitanear essa força, Erechim começar a tomar o assento que deve. Está faltando isso? Eu acho que está faltando.
Acho que está faltando mais força de Erechim no cenário político regional, de fortalecer e entender que não só Erechim deve ser fortalecido, que fortalecendo a região, Erechim vai sair ainda maior. Sem dúvida, deveria ser um dos maiores interessados, inclusive. Meu amigo Leonir, muito obrigado por fazer esse meio campo, trazer essas pessoas legais aqui para falar sobre assuntos tão importantes. Ampliamos até, a gente fica sabendo de outras realidades aí, né? Pode usar 1 minuto e meio, então. Muito obrigado, José, por esse espaço. Muito obrigado à TV Erechim. Muito obrigado ao Vanei, que atendeu o nosso convite, por estar aqui. O Vanei, que será o patrono do nosso segundo fórum do Norte Gaúcho, que será realizado em Marcelino Ramos, o ano que vem, dia 1º de março de 2024. Obrigado, Christian, que é nós temos no nosso time alguns camisas 10. Dentre eles temos o Christian, temos um outro rapaz, um senhor lá de Seberi, um tal de Renato Bonadiman, vai aí meu abraço, Renato, o Antônio Zandonal Pipo, lá de Sarandi, muitos outros que fazem parte da coordenação, né? Queremos deixar aqui o nosso grande abraço. E a você, povo do norte do Rio Grande, precisamos unir forças. E como todos aqui disseram, quando todos formos fortes, quando todos olharmos que também o outro precisa crescer, nós vamos ser maiores. Sigamos todos numa única direção. O norte do Rio Grande precisa da ajuda e da força de cada um. Agradeço a todos aí de casa, a todos aí de casa, aos que estão aqui, e também quero reforçar o que o Dr. Christian disse aí. Erechim tem sim a responsabilidade de se integrar nesse grande movimento de reintegração, sou pena aí de ver o desenvolvimento circundá-lo apenas. Uma boa noite a todos e até a próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.